Bem, vamos prosseguir agora com a palestra do Tai. Tai, poderia vir? O Tai é o autor do livro, o pintor, como todos já sabem, ele vai falar sobre o tema do livro, Ideogramas e a Cultura Chinesa. Isso. Não sei se vocês vão gostar da minha fala, né? Mas eu acho que o tema, o assunto, vai ser bem interessante também. Eu vou tentar contar de um jeito também muito bem para ficar mais agradável, né? Bom, o assunto, primeiramente, eu queria fazer um agradecimento. Em primeiro lugar, eu não sei se o senhor Antônio Carlos, que está aqui, né, queria agradecer ele pelo apoio, pelo grande apoio para tornar a publicação possível. E agradecer Rubem Batu, que parece que também não está aqui, que fez o prefácio do livro para mim. E agradeço também, principalmente, né, o senhor Edson, que tornou esse livro, com essa apresentação, com esse peso, né? Para mim foi uma surpresa muito grande. Quando eu cheguei aqui, vi o livro, sinceramente, eu quase não acreditei. Obrigado, senhor Edson, que é o editor do livro, né? Bom, primeiramente, eu acho que todo mundo já sabe que a cultura chinesa é milenar. A cultura chinesa tradicional, na realidade, é um oceano de conhecimentos e informações. Mas, talvez pouca gente tenha consciência de que a cultura chinesa tradicional, na realidade, é uma cultura de simbolismo. Todos os elementos básicos que o povo chinês, desde o início, desde a aurora da civilização, tornaram-se símbolos. Cada forma podia ser um símbolo, cada linha um símbolo, cada cor podia ser um símbolo, cada bicho, cada planta, cada animal, inclusive, né, a pessoa em si podia ser um símbolo. E esses símbolos tornaram a cultura chinesa realmente a cultura de simbolismo. Bom, queria começar a falar usando esses cartazes para mostrar como que os chineses começaram a usar símbolos. Por exemplo, eu não sei se dá para vocês saberem o que significa isso. Na realidade, esse aqui não é a primeira versão, o início dos ideogramas. Está no caminho da evolução. O primeiro ideograma que eu não trouxe aqui, na verdade, era muito mais próximo ao desenho de alguma coisa real, concreta. Nesse caso aqui, não sei se vocês percebem, eu posso sugerir para que vocês adivinharem, né? Nós temos, se eu colocar nesse sentido, talvez seja melhor, duas perninhas, cabeça, carapaça, o corpo, né, que é a carapaça, um rabinho. Né? Alguém sabe o que é isso? Tartaruga. Tartaruga. Então, tartaruga era escrito desse jeito. Era um desenho já simplificado, já abstraído, de alguma maneira simplificado, mesmo assim, né, ainda permanece a figura da imagem, né, da tartaruga. Com o passar do tempo, evoluiu para isso aqui. Mas é um caráter tão difícil. Quem aprende o ideograma chinês reclama: nossa, eu não sei escrever nem a representação da tartaruga. Como que escreve tartaruga? Fica difícil. Bom, hoje já tem um caráter simplificado. A simplificação tornou-se natural por causa da dificuldade. Agora,
chinês, a tartaruga simboliza o quê? Longevidade, a longa vida. E símbolo, normalmente para chinês, é muito forte. Por exemplo, quando eu entrei, notei esse vermelho aqui, a gente já percebe um clima chinês. A gente vê essa cor vermelha e esses dourados, amarelos, a gente vê que tem algo da China muito forte aqui. Por quê? Porque o vermelho é o símbolo. Vermelho é o símbolo da prosperidade, da felicidade, da riqueza, da força, da vida e assim por diante. Para chineses, símbolos são extremamente frequentes, intensos e fortes, e são populares. Todo mundo sabe que vermelho simboliza a felicidade. E todo mundo sabe que tartaruga simboliza longevidade. Então a gente vê todos os elementos básicos da vida cotidiana, não só da vida cotidiana, mas da paisagem, na arquitetura, na música, nos folclores, né? Tudo a gente vê, os chineses veem, né, símbolos. Então, por exemplo, redondo, a forma circular. Para chinês, isso aí é muito forte, não é apenas um círculo, mas aí, no círculo, a gente vê a integridade, a reunião, inclusive a reunião de família, por exemplo. Né? Em várias festividades, lá na China, todo mundo tem que se reunir, a família tem que se reunir. Então, quem está 1000 quilômetros longe de casa, quando chega o momento de reunião, tem que voltar para casa. Quando chega em casa, comida está esperando. Todo mundo sabe que comida para os chineses é uma coisa principal da vida, né? Então, o que é preparado para simbolizar essa reunião da família? Os chineses normalmente fazem um bolinho redondinho, normalmente é redondo. Um tipo de biscoito também redondo, para dar sentido para a reunião familiar. Então, é um símbolo muito forte, também como quadrado. O quadrado simboliza a terra, por exemplo. O céu é círculo, a terra é quadrado. E assim por diante. Bom, cavalo. Dá para a gente perceber? Se eu inclinar um pouquinho assim, dá para perceber. Crinas, o pescoço, o corpo, as pernas e o rabo, a cauda. Né? Isso evoluindo, vai chegando à forma atual, que é isso aqui. Né? Ficou em pé, com 4 patas, e hoje na China foi simplificado, 4 patas virou um traço só. Né? Então sofre um processo de evolução. Cavalo, mais uma vez, é um signo importantíssimo. Simboliza o quê? A fidelidade e a coragem. Então, para chinês, cavalo não é apenas um cavalo, mas é coragem e a fidelidade. Pergunta-se, por que os chineses gostam de pintar cavalo? Né? Não é porque os chineses gostam de pintar cavalo, mas gostam de pintar o caráter, a virtude, as virtudes do cavalo. Como também pintores que pintam bambu, orquídea, né? E outras flores. Né? Cada flor representa a sua virtude. Não é simplesmente a exterioridade desses objetos representados. Dá para perceber o que é isso? Chifres, né? Carneiro. Na verdade, isso já está simplificado, muito simplificado. É o rosto do carneiro. Mais uma vez, carneiro é um símbolo. É um símbolo de quê? Da bondade. Da bondade e do amor filial. Amor filial. Em chinês, há uma palavra, há um ideograma para representar amor filial. Isso tem que ser explicado, porque na cultura ocidental essa palavra não existe.
né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Por que o carneiro tornou-se símbolo do amor filial? Porque os chineses observaram que os cordeiros, né, quando mama, fica com duas patas dianteiras curvadas. Então, observando essa imagem, né, os chineses acharam, poxa, até para mamar, né, ele se ajoelha, olha, que amor. Então, tornou-se símbolo do amor filial. E amor filial para os chineses é uma virtude importantíssima. Daqui a pouco vou falar sobre isso. Bom, como carneiro na vida do povo chinês é fundamental, quer dizer, antigamente, né? Hoje não tanto, mas carneiro era fundamental, que oferecia tudo de bom. Então, carneiro é associado a todas as virtudes, qualidades positivas. Então, nós podemos ver uma série de ideogramas que contém esse como componente radical. Todos os ideogramas que têm radical carneiro têm bom significado. Por exemplo, a própria bondade, a palavra bondade, a palavra justiça, né, e muitos outros ideogramas contém isso como componente. Bom, antigamente, os chineses, ao criar ideogramas, associava elementos que percebiam objetos concretos, animais, inclusive corpo humano, né? Olho, usava olho, nariz, boca, orelha, como elementos, como signos para poder compor ideogramas. Mas como que os chineses queriam, através do ideograma, expressar ideias muito abstratas? Por exemplo, eternidade. Como que representa a eternidade? E agora? Então, quem criava ideograma pensou assim: olha, a gente vê fonte, da fonte sai água. Essa água vai formar riachos. Os riachos vão formar rios grandes, e esses rios vão formar oceano, e assim por diante. Quer dizer, água que sai de uma fonte e vai embora, não sabe para onde vai, só que vai para um lugar e forma oceano. Né? Então, dá a ideia da eternidade. Então, é uma água que não tem fim e que vai embora. Né? A eternidade, essa ideia da eternidade surgiu assim. Então, a ideia que esse ideograma representa exatamente eternidade. A forma atual é esse aqui. Tá? Então, a fonte tornou-se um ponto e a água é esse aqui. Então, representa eternidade. É uma ideia abstrata, um conceito. Como outro conceito interessante também, como podemos criar uma palavra brilhante, brilho, claridade, iluminado. Né? Então, os chineses da antiguidade, em casa, né, de repente vê a luz da lua, o luar, né, a luz entrando pela janela. Esse aqui é uma janela, entrando pela janela, aquela claridade, e dá reflexo. Poxa, isso aqui é uma ideia. Então, hoje a gente tem esse ideograma que é escrito dessa maneira. Hoje, tá? A janela e a lua, a luz entrando pela janela, a claridade, o brilho, o iluminado e assim por diante. Mas com a evolução substituíram a janela pelo sol. Tá? Então, hoje a gente vê isso aqui, o sol e a lua. Sol juntando com a lua é o quê? É que dá brilho, que dá luz. Bom, mais abstrato ainda. E agora? Deus, o que faz? Como que a gente escreve Deus? Bom, antes de falar de Deus, primeiro, aí da filosofia taoísta. Né? Os taoístas acharam, eu não estou falando da religião, mas filosofia taoísta. Né? Os taoístas
acharam que tudo do universo havia um começo. Alguma coisa que a gente não sabe, né? Mas era uma coisa chamada uno, o início, o princípio. Alguma coisa que a gente não tem nem nome para dar para ele. Né? É representado por um traço. Conforme a filosofia taoísta, do uno nasce o dois, do dois nasce o três, do três nasce todo o restante. Né? Então, com essa ideia do uno, foi criado o ideograma céu. Né? Uno. E uma pessoa, a gente vê aqui uma pessoa, né, com braços estendidos, tá? O corpo, as pernas. Então, é uma pessoa, em cima, um traço. Bom, existem várias versões sobre isso, sobre a origem dessa palavra. A mais interessante é essa taoísta, né? Uno, aquilo que está em cima das pessoas, aquilo que não é nominal, mas podemos chamar de uno, algo que começou tudo, né? O céu, que hoje se escreve assim. Então o céu é o próprio Deus, o céu, sinônimo de Deus, é a primeira grandeza, aquilo que é o maior de tudo, maior de todos. Bom, aí os chineses usaram também a pessoa, a própria figura humana, para criar outros ideogramas. Então, aqui nós temos uma pessoa de perfil, né? Cabeça, o corpo, né? E os braços. Não dá para perceber? Né? É pessoa, que hoje se escreve assim. Né? Com a evolução, chegou a essa forma aqui, a pessoa. Então, com a pessoa, dá para formar centenas de palavras, novos ideogramas. Mas antes disso, eu queria mostrar como que criaram os ideogramas para representar homem e mulher. Né? Homem foi criado assim. Esse aqui é um ideograma de 2.300 anos atrás. Mais ou menos, 2.200 anos atrás. Né? Aqui tem o arrozal. Quem já conhece a China sabe que arrozal, onde se planta arroz, normalmente é dividido em várias, em quadrados, retângulos. Né? Então isso aqui representa campo de cultivo. Isso aqui é a força. A força veio da imagem é o desenho, na verdade, do arado. Né? Também tem outra versão, né? Parece que isso aqui é um músculo, mas é mais confiável o arado. Então, quem que é a força que trabalha no campo? É o homem. Então, isso aqui significa homem. Né? Hoje se escreve assim, homem. Mulher, daqui a gente vê uma figura bastante delicada, né? A gente vê braços aqui, o corpo, né? Com até uma postura mais delicada, lembra até de uma mulher com, vamos chamar de kimono, né? Com mangas largas, é uma figura de uma mulher. E hoje evoluiu para essa forma aqui. Isso aqui é a mulher. Só que mulher pode ser moça, pode ser mulher casada, né? Pode ser mulher mais velha, e todos os tipos têm seus ideogramas correspondentes. Agora, quem é feminista não vai gostar, né? Esse aqui, dona de casa, né? Mulher casada. Então, tem a mulher como radical do ideograma. E esse aqui, eu vou explicar. Esse aqui é uma mão. Uma mão segurando, hoje seria uma vassoura. A mão segurando a vassoura. A mulher que trabalha em casa, que faz serviço de casa. É a mulher daquela época. Então, a partir dos ideogramas, a gente vê
como era a vida daquela época, como que era o pensamento da época, como que era a filosofia da época. Então, nos ideogramas, a gente vê assim, pensamentos, filosofia, ponto de vista, visão do mundo, de várias épocas. Porque ideogramas não foram criados uma vez, foram criados durante toda a história, do decorrer da história. Até épocas mais modernas, novas palavras também foram criadas. Esse trabalho meu do livro foi baseado num livro de um autor da dinastia Han, né? Praticamente quase 2000 anos. Naquela época, várias palavras que são usadas hoje não tinham ainda, né? Então, cada época vai criando, vão surgindo novos ideogramas. Então, hoje, essa palavra, dono de casa, mulher casada, ainda se escreve assim, mas é uma questão, né, do ideograma já é formado, você não vai criar um outro ideograma feminista, né? Bom, mulher, esse ideograma é fundamental. Olha, não sei quantos brasileiros que estão aqui estão aprendendo chinês. Primeira palavra que aprende é ni hao. Ni hao, né? Tudo bom? Hao é essa aqui, né? Hao significa bom, bem, bonito, até gostoso, positivo e assim por diante. Tudo que é bom é através dessa palavra. Bom, esse ideograma aqui são mais arcaicos, praticamente de 3.000, 4.000 anos atrás. É uma mulher aqui, praticamente sentada ou ajoelhada, segurando um neném. Esse aqui é um neném. A pessoa, o neném, o corpinho. Mulher segurando o neném. E a mãe é a figura. A imagem é uma cena da mãe segurando um filho. Isso era uma imagem muito boa. Isso é bonito. Isso é bom. Isso é positivo. Então, essa palavra é a palavra fundamental para qualquer um que aprende chinês. Isso, com a evolução, passou a ser assim. Trocou de lugar. Neném passou para cá, ficou maior, né? E continua a mulher. E hoje se escreve assim: mulher, filho. Né? Então, mãe e filho. Isso é bom. Então, isso é positivo. Isso aqui é hao. Então, você, quando cumprimenta hao e hao, é esse aqui. Se gosta também de uma comida, você fala que a comida está muito boa, hao, né? Bom, aí vem a filosofia. Bom, agora entra a filosofia. Confucionista. Todo mundo sabe que Confúcio é um grande filósofo mundial, não só chinês, pertence ao mundo. Várias virtudes eram fundamentais no confucionismo. Primeira virtude mais fundamental é essa aqui. Mas como? O que é isso? A gente vê uma pessoa. Essa pessoa não é apenas o indivíduo. Esse signo, esse símbolo, significa homem, humanidade, humano, pessoa, né? Inclusive humanidade, né? Esses dois traços representam reciprocidade. Então, entre uma pessoa e outra, essa reciprocidade. De acordo com filosofia confucionista, reciprocidade entre as pessoas tem que ser baseada no amor. Amor um aos outros. Tem que haver benevolência. A bondade, a própria bondade. E assim vai. Então, para Confúcio, amor é fundamental e representado através desse ideograma. Né? Um dos discípulos perguntou um dia por Confúcio o que significa exatamente essa palavra. Ele falou: o amor.
entre um e outro. É o amor recíproco. É a benevolência. Sem isso, sem essa virtude, a pessoa não é pessoa, é próxima a um animal. Você vê que animal também tem esse amor e tudo, né? Hoje a gente mudou a concepção, mudou a visão, né? Então hoje se escreve assim: essa virtude é fundamental, não só confucionista, tornou-se uma virtude muitíssimo importante para os chineses, para a cultura de hoje também. Outra virtude que eu falei que essa virtude existe no mundo inteiro, só que não há uma palavra específica em línguas ocidentais. Em português não se encontra, né? Podemos traduzir como amor filial ou devoção filial. É o amor que do pai, quer dizer, dos filhos para com os pais, para com os mais velhos. Então, o respeito e amor, a devoção, né, em relação aos mais velhos. Isso foi estendido no início aos pais, mas foi estendido para com relação aos mais velhos. Isso tornou-se algo, parece que vem do sangue, né? Então, na China tem costume, hábitos que demonstram esse tipo de virtude, né? Por exemplo, num jantar, num almoço, né? Reúne-se família, normalmente os pais, quando não começam, os filhos têm que esperar, né? Vamos esperar os pais têm que começar para poder começar depois. A veneração aos pais, né, é muito comum na China, inclusive até hoje. Você vê que a sociedade muda, tudo muda, né? Hoje a gente também está perdendo uma série perdendo esse tipo de virtude. Hoje se escreve assim. Mas por que se escreve assim? É interessante. Esse aqui é uma criança. A cabeça, né? O corpo e os braços. É o filho, é a criança. Esse aqui representa cabelo de uma pessoa idosa, poucos cabelos e tal, né? E o corpo profundo já, né? Então, literalmente é representado assim: o filho carregando o mais velho, a responsabilidade, o trabalho, o peso, né? Você tem que sustentar, você tem que suportar, você tem que oferecer tudo aos pais, aos mais velhos, sem condições, né? Tornou-se uma virtude muito difícil de ser seguida, né? Porque muitas vezes na China existe uma frase que fala assim: olha, fiel ao pátria e dedicar responsabilizar, dar amor aos pais, são duas virtudes difíceis de serem seguidos ao mesmo tempo, principalmente nas ocasiões de guerra, né? Por exemplo, um soldado vai para a guerra pela pátria, só que vai ter que abandonar os pais que estão em casa. Então é muito difícil tomar a decisão, né? Então é uma virtude que continua sendo muito respeitado pelos chineses. Uma outra ideia abstrata: perigo, né? Como que representa perigo? Aí vem, é interessante como os chineses pensaram, né? Aqui tem uma pessoa em cima de um penhasco. Uma pessoa em cima do penhasco já é uma situação, representa uma situação de perigo. Poxa, vou cair, será que eu vou cair? Não se preocupa, porque existe isso aqui para proteger a pessoa. Isso aqui, né, é talismã, né? No mundo inteiro, em todas as civilizações, tem isso, né? Em todas as culturas, talismã. Eu tenho um talismã que vai me dar sorte, então não vou cair. Mas nem sempre acontece, né? Pode cair mesmo com
10 talismãs. Mas é com esse pensamento, essa visão que os chineses criaram nesse ideograma. A pessoa está em perigo, um penhasco, mas pode cair, pode não cair. Então hoje se escreve assim. Era uma pessoa, penhasco e talismã. E normalmente talismã para chinês era feito de uma pedra, que também é o símbolo da boa sorte, da longevidade, da saúde e assim por diante, que é jade. Então, por isso que os chineses adoram jade. Jade para fazer anel, jade para fazer a pulseira e assim por diante. Outra palavra é um verbo, pode ser um substantivo também. Transformação. Verbo transformar. Mas como transformar? Como que escreve? Fácil. O signo, pessoa. Esse aqui é uma pessoa ao contrário. Quer dizer, a pessoa virou, se transformou. Né? Então, é a ideia da transformação. Né? E hoje se escreve assim. Quando você vê no ideograma, num outro ideograma que tem esse signo aqui, vamos chamar de signo componente. Normalmente tem algo a ver com transformação. Inclusive, a pessoa que envelhece, né, se transforma, muda o aspecto, também tem aquele signo. Esse aqui, na realidade, é a representação do rei. Não, do rei não, do machado. É um machado, é uma arma. Hoje não, naquela época já representava rei. O rei se escrevia assim. Por quê? Porque machado, de alguma forma feita, né, com peso, com um tamanho, representava o poder do rei. Então, através do machado, para representar o rei. Então, mais uma vez, o símbolo. E, depois de algum tempo, foi simplificado. Esse aqui é o rei escrito de outra maneira. Aí veio outro para interpretar. Não era machado não. E não é bonito também falar que o rei era simbolizado com a figura de machado. Né? Não, vamos interpretar de um modo muito melhor, muito mais interessante. Isso aqui, céu. Esse aqui, terra. Esse aqui, humanidade. Então, quem é a figura que comunica com o céu, com a terra, com a humanidade? Essa pessoa é o rei. O rei, na verdade, é a pessoa, única pessoa que conseguia falar com Deus, né? O céu era sinônimo de Deus, com a terra, né? E com a humanidade. Então, é uma versão filosófica, né? Talvez mais poética de falar, de representar, de interpretar, né? Hoje, rei se escreve assim. Olha, o coração como um signo é muito usado também. Se você pegar um dicionário chinês, você pode encontrar dezenas e dezenas de ideogramas que tem o coração. Esse aqui é o coração. O coração como radical dos ideogramas. Todos os ideogramas que tem radical, o coração tem a ver com sentimento, com emoção, com a mente, com pensamento, com intelectualidade, e assim vai. Né? Por exemplo, esse aqui, eu não tenho aqui o ideograma pensar. Pensar tem um coração também. Né? Saudade é uma palavra que os brasileiros normalmente costumam falar. Saudade só existe em português. Né? Bom, em outras línguas ocidentais talvez não tenha, mas no chinês, saudade não só existe, existem vários que mostram graus de saudade. Né? Por exemplo,
2, 3 dias só é uma saudade. Mas depois de um mês, outro grau de saudade. Depois de vários anos, outro grau. Existem vários, para poder falar da intensidade. E mais ainda, os chineses são normalmente saudosistas, né? Eu acredito que todos que estão aqui, que já saíram do país, sempre, quando tem saudade, olha para a lua. Lua cheia. Quando olha para a lua cheia, é aquela saudade. Porque você para com os amigos, com os parentes, através da lua. Né? A lua, outro símbolo. Né? Como eu já falei, a lua é circular. Né? É a integridade, já pensa a reunião da família, a reunião com os amigos. Né? Então, o coração, normalmente, tem a ver com sentimento. E é uma coisa muito forte. Esse ideograma é interessante. Aqui nós temos o fogo. Aqui nós temos plantas de cereais. Então, fogo é algo quente, algo que queima. Esse aqui, cereais. Né? A China sempre foi, até hoje, ainda é um país basicamente agrícola. Né? Hoje, já não tanto. Né? Então, elementos da agricultura e da natureza eram muito usados como signos para compor o ideograma. Então, em que época que as plantas pegam um fogo fácil? Outono. Outono tudo seca, folhas caem, ficam vermelhas, pega fogo. Então, isso aqui é outono. Esse aqui é coração. Há uma versão, uma interpretação, dizendo que quando o coração está numa situação, está num clima de outono, triste. Outono é uma paisagem, poxa, as folhas caem, não tem mais verde, né? Tudo seca, é triste. Então, isso aqui é um ideograma que representa tristeza, né? Triste. A gente já está quase terminando, tá? Me deu meia hora. Olha, como que representa, através do ideograma, até através dos signos, dos símbolos, uma ideia como constância, perseverança, persistência. E agora? É fácil. Aí, através da criatividade, através dos objetos que os chineses tinham. Ah, não, isso é fácil, vamos criar a palavra. Bom, um traço, margem, uma margem. Outro traço de margem, outra margem. Então é um rio. Tá? 2 margens e um barco aqui. O barco tem que ficar todo dia atravessando o rio. Vai para uma margem, tem que voltar, volta para essa margem. Amanhã vai de novo, tem que fazer viagem. Vai, volta, é persistência. Mas a persistência vem de onde? Do fundo do coração. Do coração. O coração, quando não quer, não tem persistência. Então, o coração está aqui. Coração, barco, 2 margens. Então, isso significa, hoje se escreve assim. Né? Continuo, aqui 2 traços. Aqui tem um barco que virou isso. Né? Esse aqui é o coração. Virou radical do ideograma. Então, é um ideograma que representa perseverança. Para terminar, quero mostrar esse ideograma aqui, é uma virtude. E a própria palavra significa virtude. Né? Não só confucionistas. Todas as linhas filosóficas falam da virtude. O homem tem que ter várias virtudes. Essas virtudes possam ajudar a humanidade a ter uma união mais harmoniosa, para não ter guerra, para não ter conflitos, para não ter problemas. Só que, mesmo com as virtudes tão pregadas, né, na sociedade, é difícil. Mas nós podemos interpretar de uma maneira bem interessante. Nós não podemos, na verdade, foi criado assim. Nós temos esse radical aqui. Esse radical, se voltar para 4.000 anos atrás,
ela representava andar, caminhar, né? Hoje, a gente, o que está muito abstraído, né? Mas isso representa caminhar, avançar. E caminhar significa também comportar, como que o homem se comporta, como que age, é agir também. Então, caminhar, agir. Aqui nós temos 10, o número 10. Aqui nós temos o olho. O olho ficou em pé. Era um olho, figura de um olho mesmo. Né? Esse olho virou, ficou em pé, está mais abstraído, estilizado, é o olho. 10 olhos. 10 olhos significa o quê? Significa que todo mundo está vendo. 10 olhos estão vendo. 10 significa muitos. Então, muitos olhos estão vendo. Você tem 10 olhos, todo mundo está vendo. Então, você tem que agir na retidão. Você não pode tapear, você não pode fazer mal a ninguém, você tem que andar reto e todo mundo está vendo. Né? E agir dessa maneira. Então, nós temos esse caminho aqui. Então, quem age no caminho, na retidão, nós cantamos isso aqui, nós temos o ideograma reto, retidão. Retidão. Então, uma pessoa que age com retidão tem que sair do coração. Você não pode agir, né, de modo reto, honesto, apenas, né, fingindo, mas tem que sair do coração. Aí vem o ideograma coração. Uma pessoa que age corretamente de coração é uma virtude. Então, é o ideograma virtude. É uma virtude tão importante como a benevolência. Então, os chineses costumam juntar essas duas virtudes, né, a benevolência e esse aqui ao mesmo tempo. Porque esse aqui, na verdade, engloba todas as outras virtudes. Né? E hoje se escreve assim: agir reto de coração. Né? Então, para concluir, queria falar que ideogramas, o que ideogramas até hoje são ideogramas que não foram substituídos por um sistema de linguagem alfabética, né, fonética. Né? Muitos reclamam que ideogramas são muito complicados, muito difíceis de aprender. Na verdade, olha, hoje eu dou curso de chinês lá em Goiânia. Né? Quem não sabe, eu moro em Goiânia. Eu tenho 2 turmas aprendendo chinês comigo. Isso é recente. Né? E eu explico a origem dos ideogramas. E eles aprendem com tanta facilidade impressionante. Eles falam, poxa, achava que era muito complicado, muito difícil. Depois de ver a explicação, nossa, a gente memoriza rapidamente. A gente vê o ideograma, olha, esse aqui significa virtude. Não é tão difícil assim. Né? E, na verdade, hoje, ideogramas tornaram-se um sistema muito aceito, inclusive internacionalmente. Né? Porque, embora não é fonético, não são alfabetos, mas se a gente entender uma série de ideogramas, tudo torna-se fácil depois. Né? A questão é memorização. E não vai ser tão fácil, porque os ideogramas são compostos. Vocês vão ver, esse ideograma são compostos de várias peças. São vários componentes. Se você aprender componentes, você assimila facilmente os ideogramas. Né? E outra coisa, a informática também não só não complicou a situação, facilitou a situação. Hoje, para digitar um texto em chinês, pela pesquisa, é até mais rápido do que digitar português. Né? Claro que através da prática. E para fechar, para finalizar, né? Então, com a globalização, é uma necessidade que tenha intercâmbios entre
várias culturas. E hoje todo mundo sabe que a cultura chinesa está sendo muito, assim, como fala? Já está atraindo muito a curiosidade e até certa paixão. Né? Então, conhecendo um pouco de ideogramas ajuda bastante para entender a própria cultura. Né? O mútuo conhecimento entre várias culturas é fundamental. Né? E eu estou vendo o meu amigo aqui, Rubem Batuque, né? Rubem Batuque, levanta a mão para todo mundo conhecer, né? Ele é filho de árabe. Né? Ele escreveu o prefácio do meu livro. Foi meu colega também, grande amigo, grande artista plástico. E também um apaixonado da cultura chinesa. Né? O pessoal chama ele até de gema, não, ovo, branco por fora, amarelo por dentro. A paixão dele pela cultura chinesa, depois quem quiser saber, ele explica. Mas realmente a cultura chinesa, como eu já falei no início, um oceano de informações, de conhecimentos muitíssimo interessantes. Então, fiz este livro através de praticamente 12 anos ou mais de pesquisa. Cheguei a esse livro, pelo menos, acho que um aspecto, um livrão, mesmo, bonito, né? E o Maurício, não sei se está aqui. Maurício chegou, né? Maurício, obrigado. O designer que fez todo o projeto gráfico do livro, que ficou maravilha. Né? Muito obrigado. Então, eu acho que eu vou fechar aqui, né? E muito obrigado assim, agradeço muito pela presença de você e a paciência de me ouvir aqui. Tá? Vai dar autógrafo para quem quiser na saída. Nós vamos ter um coquetel agora, então fique à vontade. Bem-vindos a ele.